O nome dela é Gypsy Rose, e por anos todo mundo acreditou que ela era uma garota frágil, doente e presa a uma cadeira de rodas. Mas ninguém fazia ideia do que realmente acontecia. Uma vida construída em mentiras, controle psicológico e uma realidade totalmente manipulada. Só que quando essa verdade começou a aparecer, tudo terminou de uma forma que chocou o mundo inteiro. E é aí que a história fica ainda mais perturbadora. Hoje você vai entender o caso real da Gypsy Rose, porque essa história é mais assustadora do que qualquer ficção. Antes de existir crime, existia uma história que parecia perfeita demais para ser verdade. Em 1991, nasceu Gypsy Rose, e desde os primeiros anos de vida, já era apresentada ao mundo como uma criança extremamente frágil. A mãe dela, Dee Blanchard, dizia que a filha sofria uma lista interminável de doenças como leucemia, distrofia muscular, epilepsia, problemas respiratórios e atraso mental. Era como se o corpo dela estivesse falhando pouco a pouco, mas o que ninguém percebia é que essa história não vinha de médicos, ela vinha da mãe. Didi não só dizia que a filha era doente, ela construía provas visuais todos os dias. Gypsy era forçada a utilizar cadeira de rodas em público. Seu cabelo era raspado para simular uma sessão de quimioterapia. Ela também era alimentada por tubos, mesmo podendo comer normalmente, e também tomava remédios que não precisava. E sempre que alguém perguntava, Didi tinha uma resposta pronta. Documentos médicos eram manipulados, históricos eram alterados, e médicos diferentes eram consultados constantemente, evitando suspeitas. Com o tempo, a história comoveu todo mundo. Eles eram vistos como a mãe guerreira e a filha que lutava para sobreviver. Isso trouxe doações em dinheiro, viagens para parques como a Disney World, encontros com celebridades e até uma casa construída após o furacão Katrina. Tudo parecia um milagre, mas por trás a coisa era outra. Dentro da casa, Gypsy não tinha autonomia nenhuma. Ela não podia fazer nada, não podia sair sozinha, não podia falar com ninguém, não podia ter amigos, não podia se relacionar com absolutamente ninguém. Ela também não podia tomar as suas próprias decisões. E o mais perturbador é que ela foi ensinada desde pequena a acreditar que era doente, mesmo o corpo dela mostrando o contrário. E quando ela tentava questionar, a resposta vinha como medo. Há relatos que a Didi mentia sobre a idade dela, falsificava documentos e mantinha a Gypsy em estado de dependência. Em alguns momentos, a Gypsy não sabia qual que era a sua idade real, a doença que nunca foi dela. E o que estava acontecendo ali não era uma doença física, era algo muito mais silencioso e perigoso, um padrão associado à síndrome de Munchausen, onde o cuidador, no caso sua mãe, provoca doenças em alguém para manter controle, atenção e validação. O detalhe mais perturbador é que, por anos, ninguém nunca desconfiou, porque por fora tudo fazia sentido. A aparência dela confirmava a história, o jeito que ela andava na rua, o jeito que ela era tratada pela sua mãe. A narrativa era emocional demais para ser verdade. E o pior é que a Gypsy acreditava em tudo isso. Ela não estava presa dentro de um quarto, ela estava presa dentro de uma realidade que sua mãe criou por ela. Mas nenhuma mentira dura para sempre, porque em algum momento, pequenos detalhes começaram a não bater. E foi aí que a Gypsy começou a perceber, talvez ela nunca tinha sido doente, talvez ela só não tenha sido livre. Por anos, a Gypsy acreditava em tudo que sua mãe fazia por ela, porque até em pequenos detalhes não fazia sentido algum. No começo não foi uma grande revelação, foi desconforto. Por exemplo, coisas simples. Porque ela sentia as pernas, mas vivia em uma cadeira de rodas? E porque os exames não eram mostrados claramente para ela? Porque a idade dela mudava dependendo da situação? Essas dúvidas eram pequenas, mas perigosas, porque questionar não era permitido. O primeiro sinal de ruptura, mesmo vivendo sob controle, Gypsy começou a perceber algo estranho. O corpo dela não correspondia com a história que contavam para ela. Ela conseguia se movimentar, tinha força nas pernas, mas sempre que ela tentava demonstrar isso para as pessoas, a mãe dela corrigia com a realidade, entre aspas. Mandava sentar, mandava fingir, mandava continuar o papel. E com o tempo, Gypsy começou a perceber que tudo aquilo não era só proteção, era controle. A virada real acontece quando a Gypsy tem acesso à internet, ali pela primeira vez. Ela encontra um mundo onde ninguém a conhecia como a garota doente. Ela criava perfis escondidos,
conversava com pessoas e, principalmente, comparava sua vida com a de outras pessoas. E isso muda tudo. Quanto mais ela via o mundo real, mais a própria vida parecia errada. Ela percebe que outras pessoas têm liberdade, podem sair, namorar, fazer amizades, se decidir, ter opiniões e ter o controle do seu próprio corpo, enquanto ela vivia como uma personagem. E em algum ponto, essa dúvida vira certeza. Ela não estava doente. E isso quebra completamente a realidade dela, porque não é sobre saúde, é sobre a identidade. Se eu não sou doente, quem eu sou de verdade? Mas aqui entra o detalhe mais pesado. Mesmo sabendo da verdade, ela ainda estava presa, sem dinheiro, sem apoio, sem liberdade e com medo da própria mãe. E mais do que isso, emocionalmente dependente dela, porque aquela mesma pessoa que mentia era também quem cuidava, alimentava e protegia. Isso cria um conflito absurdo: fugir ou continuar vivendo em uma mentira. E é nesse momento que surge alguém de fora, Nicholas Goldjohn, um relacionamento que começa online, mas rapidamente se torna intenso. Para Gypsy, ele não era só um namorado, ele era uma saída, alguém que via ela como uma pessoa normal, alguém que acreditava nela, alguém que poderia ajudar ela. E é aqui que a história muda completamente de tom, porque o que antes era dúvida vira um plano, e o que era prisão começa a se transformar em algo ainda mais perigoso. Descobrir a verdade libertou a mente dela, mas deixou claro que o corpo ainda continuava preso. E quando você descobre que está preso em uma mentira, existe só dois caminhos: continuar fingindo ou fazer qualquer coisa para escapar. E Gypsy escolheu o caminho que ninguém esperava. Quando a verdade apareceu, ela não trouxe liberdade, ela trouxe uma decisão. Depois de anos vivendo sob controle, Gypsy Rose já sabia que sua vida era uma mentira, mas saber não significava que conseguia sair. Ela ainda estava presa na mesma casa. E foi nesse ponto que a ideia de fugir começou a mudar. No início, tudo girou em torno de conseguir escapar, ir embora, sumir, recomeçar. Mas havia um problema: a mãe dela, Didi Blanchard, nunca permitiria isso. O controle era total, e qualquer tentativa de independência era reprimida. Então, aos poucos, a fuga deixou de ser possível, e uma outra ideia começou a surgir. Nesse momento, o relacionamento com Nicholas se intensifica. Criava cenários, falava sobre o futuro, mas também começaram a falar sobre solução. Para Gypsy, ele representava liberdade, mas para que essa liberdade existisse, algo precisava desaparecer. Porque não foi um impulso, não foi um acidente, foi algo pensado e planejado. Gypsy sabia que enquanto a mãe estivesse presente, ela nunca seria livre. E foi aí que ela tomou a decisão que mudaria tudo. Em 2015, o plano foi colocado em prática. Nicholas vai até a casa e Gypsy está lá dentro. Ela não executa o ato diretamente, mas participa de tudo que leva até aquele momento. E naquela noite, Didi Blanchard é assassinada. E depois disso, não tem alívio imediato. Não tem libertação como nos filmes. Tem silêncio, tem fuga, tem medo. Eles deixaram a casa tentando começar uma nova vida, mas a realidade os alcança mais rápido. Dias depois, uma postagem estranha aparece nas redes sociais da mãe, algo fora do padrão. E isso chama a atenção dos seguidores da Didi. E é aí que a polícia é acionada. Quando eles entram na casa, eles descobrem o corpo. Mas o que mais surpreende não é só o crime, é o desaparecimento de Gypsy, porque até então todo mundo acreditava que ela era incapaz de andar sozinha. Quando a polícia finalmente encontra a Gypsy, vem um choque final: que ela anda, que ela fala normalmente, que ela não está doente. Tudo aquilo que o mundo acreditou por anos se desmorona. E é aqui que essa história deixa de ser um crime e vira um debate. Ela foi uma vítima tentando sobreviver ou alguém que cruzou um limite totalmente irreversível? Ela passou a vida inteira totalmente presa. Quando finalmente tentou se libertar, acabou se prendendo de outra forma ainda mais pior do que ela já estava. Porque depois disso, a história não só termina, ela só muda de cenário, de uma casa para uma cela. E agora, anos depois, a Gypsy enfrenta o mundo de verdade.
Depois de tudo, a liberdade que ela queria finalmente veio, mas não da forma que ela imaginava. Após o crime, Gypsy é presa, e pela primeira vez na vida, ela não está sob o controle da sua mãe. Mas isso não significa liberdade, significa julgamento. Quando a história completa vem à tona, tudo muda. Não era só um assassinato, era uma vida inteira de abuso, manipulação, controle psicológico. Durante o processo, fica claro que Gypsy foi vítima por anos, viveu sobre uma realidade falsa, foi privada de identidade, liberdade e autonomia, mas ainda assim houve planejamento, houve participação, e isso não podia ser ignorado. Em 2016, ela é condenada a 10 anos de prisão, uma pena considerada menor do que o esperado, justamente por todo o contexto. Enquanto isso, Nicholas recebe uma sentença ainda mais pesada, porque foi ele que fez o ato. E aqui entra um detalhe que parece contraditório, mas que é extremamente real. A prisão foi, de certa forma, o primeiro lugar onde Gypsy teve o controle de sua própria vida. Lá dentro, ela podia conversar livremente, podia tomar decisões simples, não precisava fingir que estava doente, e não havia alguém manipulando cada movimento. Pela primeira vez, ela podia ser quem realmente era. Durante anos na prisão, Gypsy começa a reconstruir a própria identidade. Ela passa a entender o que aconteceu com ela todos esses anos, reconhecer o abuso que ela sofreu, refletir sobre as suas escolhas e tentar se ver além da história. Mas isso levanta uma questão importante. Quem é a Gypsy sem a mentira? Sem o crime? Sem o passado? Após cumprir a maior parte da pena, Gypsy é libertada, em liberdade condicional. E agora ela entra em uma realidade totalmente nova. Um mundo que ela nunca viveu de verdade. Redes sociais, exposição pública, pessoas opinando sobre a sua vida e sobre os seus atos, mídia transformando sua história em conteúdo, diferente de alguém que sai da prisão comum. Gypsy não está voltando à vida, ela está vivendo pela primeira vez. Mas com um detalhe, todo mundo já conhece a história dela. Isso cria um novo tipo de prisão. Julgamento constante, opiniões divididas, curiosidade extrema e uma identidade marcada no passado. E é aqui que o vídeo ganha força nos comentários. Gypsy é uma vítima que sobreviveu a anos de abuso, ou alguém que tomou uma decisão imperdoável. Não existe resposta simples, e talvez seja isso que a história se torna ainda mais perturbadora. Ela escapou de uma prisão invisível, só para viver em um mundo que todos saibam quem ela realmente é. E foi justamente por essa complexidade que essa história saiu da vida real e virou algo ainda maior. Séries, adaptações e interpretações. Mas será que a ficção mostra realmente o que aconteceu? Ou será que ela cria uma nova versão da realidade? Quando uma história é perturbadora demais, ela deixa de ser só a realidade e começa a virar narrativa. O caso de Gypsy Rose Blanchard chocou tanto o mundo que não demorou para ser transformado em uma série. E foi assim que nasceu The Act. The Act não é só uma adaptação, ela é quase um espelho desconfortável da realidade. Mostra a relação de mãe e filha de uma forma intensa e expõe o controle psicológico e cria um clima constante de estranheza e faz o espectador sentir preso junto com a Gypsy. Mas tem um detalhe muito importante: a série organiza a história, dá forma, dá explicação, coisa que a vida real nem sempre faz. Na série você entende o que está acontecendo, você vê sinais, você percebe o perigo, mas na vida real ninguém viu, ninguém percebeu de nada. E é aqui que essa história deixa de ser um caso real e começa a se conectar diretamente com Salve Rosa. Quando você assiste Salve Rosa, existe uma sensação constante de desconforto. Você não entende exatamente o que está acontecendo, mas sente que tem algo errado. E isso não é por acaso, porque no fundo Salve Rosa é uma história de Gypsy Blanchard e partem do mesmo princípio, uma realidade manipuladora. Mas o que isso significa de verdade? Significa viver em um mundo onde o que você vê não é totalmente real, o que você acredita foi construído por outra pessoa e o que você sente pode estar sendo controlado. E em Salve Rosa você sente que existe algo fora do lugar.
lugar. A atmosfera é estranha, as coisas parecem não encaixar, mas você, como espectador, percebe isso. Na vida de Gypsy, o erro também existia, só que ninguém via, vizinhos, pessoas que passavam por ela, pessoas que conheciam a Gypsy, e principalmente os médicos, porque tudo foi cuidadosamente construído para parecer normal. E aqui entra uma diferença essencial. Em Salve Rosa, o terror parece externo, algo invisível, algo que observa, algo que ameaça, mas no caso real, o terror era interno, não vinha de fora, vinha de dentro da própria casa, da própria relação mais próxima que ela tinha. E isso muda tudo em Salve Rosa. Você questiona o que é real, mas ainda existe uma linha entre realidade e ficção. Na história da Gypsy, essa linha não existia, porque a realidade dela foi construída por outra pessoa. E é aqui que entra a teoria mais forte deste vídeo. E se Salve Rosa não foi construída em uma história de terror, mas uma representação de algo que realmente acontece? Pessoas que vivem sem perceber que estão presas, não fisicamente, mas mentalmente, em realidades criadas por alguém que controla tudo ao seu redor. E indo além, se Rosa fosse alguém como a Gypsy, mas em um nível ainda mais extremo, alguém que não só vive em uma mentira, mas nem sequer tem acesso à verdade. E isso leva ao ponto mais importante dessa comparação. Em Salve Rosa, você vê o perigo, mesmo que não entenda, você sente. Mas na vida de Gypsy, o perigo era invisível, porque ele estava disfarçado de cuidado, de proteção, de amor. E talvez seja esse o tipo de terror mais difícil de perceber. Filmes de terror geralmente mostram algo que te ameaça. Um monstro, um vilão, uma presença, um fantasma. Mas essa história mostra algo diferente. Alguém que molda a sua realidade, que decide o que é verdade, o que você pode sentir e até quem você é. E talvez o terror não esteja no escuro, mas em quem controla a luz. E depois de tudo isso, essa história deixa de ser só sobre a Gypsy e vira uma pergunta muito maior. Quantas pessoas vivem assim, sem saber que estão presas? Quantas realidades existem que nunca foram questionadas? Depois de tudo isso, essa história não termina com uma resposta, porque até hoje a história de Gypsy divide opiniões. Tem gente que vê ela como vítima, alguém que fez o que achou que era a única saída. E tem gente que vê como algo imperdoável. E talvez mais perturbador é que não existe uma resposta simples. Então eu quero saber de você. Depois de tudo que você viu nesse vídeo, você ainda acha que ela é uma vítima ou culpada? Comenta aqui embaixo o que você acha. Acredito que eu vou até criar uma enquete na aba comunidade. Fique ligado no canal que vai aparecer aí na sua timeline. E se você curte esse tipo de história, onde a realidade parece mais assustadora do que ficção, esse é só o começo. Então pessoal, já vai logo deixando o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E me siga nas redes sociais para ficar ligadinho aos bastidores. Se você não viu Salve Rosa, vai estar um card aqui em cima, no link na descrição também, porque esse tema encaixa com Salve Rosa. E também rumo a 10 mil inscritos, pessoal. Nova meta aqui do canal. Beleza? E também deixa muito like. Se esse vídeo bater a meta de 1.500 likes, eu vou trazer mais histórias assim, que parece roteiro de um filme, mas que aconteceram de verdade. Porque às vezes, o mundo real é o lugar mais assustador que existe.